Pessoal, essa é a questão 161 da prova do Enem de 2024. Essa questão ela fala sobre gráfico, e quando se trata de gráfico, nós precisamos ler o enunciado com bastante atenção para não errar coisa fácil. Então, leia com bastante atenção o enunciado junto comigo. Um tanque em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados em sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Então, nós temos aqui o tanque com os dois anteparos aqui no interior. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é. Então vamos entender essa figura. Aqui nós temos um tanque no formato de paralelepípedo reto-retângulo. A questão me diz que a base desse tanque está dividida em três retângulos, está aqui, ó, três retângulos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então esse retângulo aqui e esse retângulo aqui tem a mesma medida. A altura desse primeiro anteparo é a metade da altura do tanque e a altura desse segundo anteparo é a metade da altura desse primeiro anteparo. Por isso que aqui a gente tem, ó, H dividido por 2 e aqui nós temos H dividido por 4. Esse aqui é do anteparo maior, esse aqui é do anteparo menor. A água vai entrar por esse espaço aqui, por essa abertura. E inicialmente esse tanque vai estar vazio. Então no tempo zero a altura vai ser zero. Só com isso a gente já consegue eliminar aqui, ó, esses dois gráficos. Porque aqui quando o tempo é zero a altura já está lá em cima. Ó. Aqui também quando o tempo é zero a altura já está lá em cima. Então pode esquecer esses dois gráficos. Ficamos então entre esses três gráficos. Agora o que acontece quando a água começar a entrar por essa abertura? A altura aqui ela vai aumentando na medida em que o tempo vai passando. Então aqui, ó, veja que nesse primeiro momento, os três gráficos estão iguais. Ó. Então quando a altura vai aumentando aqui até parar, passou-se aqui 2 horas no primeiro gráfico, 2 horas no segundo gráfico e 2 horas no terceiro gráfico. Então para esse primeiro momento, os três gráficos estão iguais. Agora quando chegar essa altura, o que vai acontecer? A água ela vai derramar para o segundo recipiente. E nesse segundo recipiente, a altura do anteparo é menor. Então, quando essa água estiver enchendo aqui, a altura máxima ela vai permanecer constante, ela não vai mudar, porque a água vai ficar aqui, ó, a uma altura menor do que a anterior. E como a altura aqui é a metade da altura do primeiro, o tempo aqui para encher esse segundo recipiente também vai ser a metade do tempo do primeiro. Então, se o primeiro encheu em 2 horas, o segundo vai encher em 1 hora. Então, bem aqui, ó, nesse tempo e nesse tempo, vai encher aqui o segundo recipiente. E os três gráficos continuam iguais, com a altura sendo constante. Então, quando chegar a água nessa altura, a água vai cair para o terceiro recipiente. E o tempo gasto para encher o terceiro recipiente vai ser o mesmo do segundo, já que eles têm a mesma medida. Então, se demorou 1 hora para encher o segundo, mais 1 hora vai encher o terceiro. Então, nós vamos chegar aqui a 4 horas, 4 horas e 4 horas. Até esse momento, a altura aqui não mudou. Então, ela está constante e está constante também nos três gráficos. Beleza? Agora, a partir do momento que esses dois recipientes alcançarem essa altura, os dois passarão a encher junto e a altura deles dois vai aumentando aqui, ó, até alcançar essa altura maior aqui. E como esse espaço daqui até essa altura maior é a metade, o tempo que levou para esses dois recipientes aqui encherem, que foi 2 horas, é o mesmo tempo que vai levar para encher aqui, para alcançar essa altura ali do anteparo anterior. Então vai ser mais 2 horas. Então se eu estou aqui nas 4 horas, mais 2 horas, eu vou para 6 horas aqui, vou para 6 horas aqui e eu vou para 6 horas. E até esse momento, a altura que estava aqui, ela ainda permaneceu constante, ela não mudou. Depois desse tempo que alcançar a altura do anterior, aí é que a altura vai começar a aumentar de novo.
Então, até 6 horas, a altura permaneceu constante. Então, o primeiro gráfico não obedece a essa regra. Ó. Das 4 até as 6, a altura aumentou, não ficou constante. Já podemos eliminar o gráfico A. Agora, nos outros dois gráficos, até 6 horas, o gráfico permaneceu constante aqui, ó. Não aumentou a altura. Agora, nós vimos que, a partir das 6 horas, todos os tanques alcançaram a mesma altura que essa aqui do anteparo maior. A partir desse momento, das 6 horas, o tanque vai continuar enchendo e a altura, que é a altura maior, ela vai começar a aumentar de novo. Então, a partir das 6 horas, o que acontece com a altura? Ela começa a aumentar novamente. E você vê que no gráfico da letra B, é isso que acontece. Ó. A partir das 6 horas, o gráfico diz que a altura começa a aumentar novamente. Enquanto que o gráfico da letra C, depois das 6 horas, o gráfico ainda permanece constante, ó, não aumenta a altura. Então, nós já podemos eliminar esse gráfico da letra C e o gabarito da nossa questão é letra B. Beleza?